Olá, seja muito bem-vindo ao Missional Podcast. Muito bom estar com você, conectado aí, aonde você estiver. Tenho certeza que o conteúdo desse podcast vai te abençoar muito. Vai levar você a viver novos níveis na sua liderança, aonde for que você a aplique. Meu nome é Pedro e eu quero compartilhar com você um conteúdo que fez muito sentido para mim, me ajudou muito durante a minha história e tenho certeza que vai ajudar você também. Você que lidera alguma organização, você que lidera algum tipo, você que emprega algum tipo de liderança, seja onde for, tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito, tá certo? Quero falar hoje sobre cultura, como que nós construímos cultura. Não tem como você falar que cultura não é algo importante. Tudo tem cultura. O que é cultura? A primeira coisa que você precisa entender, o que é cultura? Cultura é aquilo que permeia uma instituição, aquilo que permeia uma organização ou um ambiente que ninguém fala. Você não precisa falar sobre uma cultura, a cultura existe. Culturas são inquestionáveis, presta atenção nisso. Culturas não são questionadas, culturas são vividas. A cultura é algo que está intrinsecamente ligado à vida e ao porquê de uma instituição, ou de uma organização, ou de um ambiente. Quero falar com você sobre cultura. A primeira coisa que você precisa entender sobre cultura é que culturas elas conseguem atingir diferentes gerações, diferentes pessoas, diferentes classes. A cultura ela não é apenas seletiva. Ela consegue atingir as pessoas que estão dentro daquela organização, instituição, ou aquelas pessoas que estão vivendo aquele ambiente. Vou dar um exemplo para você de cultura para que você possa se familiarizar com o que eu estou falando. Por exemplo, todo dezembro, nós estamos se aproximando de dezembro, todo dezembro nós temos panetone. Algum dia você questionou por que nós temos panetone em dezembro? Não. Você simplesmente vai no mercado, o mercado já está forrado de panetone. Você não precisa ter um calendário para saber que dezembro está chegando quando você vê um panetone na prateleira, não é? Faz parte da cultura. Panetones faz parte da cultura nacional de Natal, é ou não é? Tanto que em março dificilmente você vai ver muitos panetones nas prateleiras. Um outro exemplo de cultura que eu sempre dou é o carnaval. Algum dia você perguntou por que existe o carnaval? Algum dia você simplesmente falou por que nós temos o carnaval? Ou por que nós vivemos o carnaval? Eu não sei. Não. O brasileiro já está intrinsecamente ligado no brasileiro o carnaval. Desde o Wilson Simonal, que cantou no mundo todo, em fevereiro tem carnaval. É ligado à cultura brasileira o carnaval. Por mais que você goste, concorde ou não. Os feriados de fevereiro ou março já estão ligados à cultura brasileira. É cultura. As pessoas não questionam, as pessoas vivem. Você pode participar ou não de carnaval, você vai pegar o feriado e vai fazer alguma coisa. É ou não é? Cultural. Nossas instituições, nossas organizações podem também ter cultura. A tua empresa pode ter uma cultura. O teu ramo de negócio pode ter uma cultura. A tua igreja pode construir uma cultura. A primeira coisa que você precisa entender sobre cultura é isso que eu falei. Construir cultura. Culturas são construídas. Culturas incríveis não nascem acidentalmente. Se você estiver anotando, isso é algo que você deveria anotar. Culturas incríveis não nascem acidentalmente. Ninguém, nenhuma empresa, nenhuma instituição que tenha uma cultura formidável caiu nela. Não, elas foram planejadas, foram pensadas, foram milimetricamente calculadas no porquê e no alvo. Culturas incríveis não acontecem acidentalmente. Eu quero construir essa cultura. Cultura de excelência, cultura de amor, cultura de qualidade, cultura de engajamento, cultura de voluntariado, cultura de serviço. Todas essas culturas foram planejadas. O mais importante culturas são um conglomerado de ideias.
Várias ideias juntas formam uma cultura. Várias cabeças juntas, várias pessoas organizadas constroem uma cultura. Organizadas. Presta atenção nisso. Quando você tem várias boas ideias em conjunto, com um alvo específico, debaixo de um propósito, você consegue construir uma cultura. E aí a sua ideia, presta atenção nisso, a sua ideia, a sua prática, aquilo que você quer construir. Quando você faz isso, quando você transforma isso numa cultura, você elevou o nível. Ideias podem até ser questionadas, culturas não. Decisões podem até ser questionáveis, culturas não. Quando a pessoa está debaixo de uma cultura, ou ela vive ou ela não vive aquilo. Ou ela vive ou ela sai daquela cultura, não é? Se você não quer viver o carnaval no Brasil, você não pode estar no Brasil em fevereiro e março, porque você só vai ouvir falar disso. É ou não é? Culturas, ou vocês vivem ou não. Seus valores, presta atenção nisso. Seus valores, eles formam, eles definem, a palavra certa seria formar mesmo. Eu queria uma palavra melhor para poder justificar isso para você, mas não, é formar mesmo, é desenhar. Como um bom arquiteto, ali seus valores, eles vão dar forma para sua cultura. Eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Pedro, como que a gente consegue definir se a gente está experimentando um lugar que tem cultura ou não? Eu vou te dar um exemplo disso fácil. Não sei se você já foi num restaurante chamado Outback. Quando você vai no Outback, você se senta lá, você sabe que você vai ser bem atendido. A primeira coisa que eles fazem é colocar um pãozinho na mesa, é ou não é? A primeira coisa que acontece é colocar um pão na mesa. Você senta ali e o pessoal colocou um pão. Faz parte da cultura do Outback, esse bom trato com o cliente. Se você for num restaurante Outback e eles não te oferecerem chá, refil, ou não te oferecerem pão, você não está no Outback, ou aquela franquia está errada. É uma cultura cultural. Faz parte, o uniforme é igual. As paredes são pintadas no mesmo tom, igual. O cardápio é igual. Tudo é igual, cultura. Starbucks é uma cafeteria. É uma franquia de cafeterias que tem no mundo todo. Eu tive a oportunidade de ir em Outbacks em 3 continentes diferentes. Na verdade, 4 continentes diferentes. Todos são iguais. A entrada é igual. O cheiro do Outback é igual. Claro, algumas pequenas mudanças existem por causa da regionalização. Mas no bruto, são iguais. Você vai conseguir pegar um macchiato igualzinho em todos os Starbucks do mundo. Porque existe uma cultura. Você se senta num Starbucks, seja onde você estiver. Você não vai conseguir definir em qual lugar que você está, porque é igual. Culturas são fortes. Talvez eu vou usar um exemplo que talvez te leve a entender melhor sobre cultura. Se talvez você conheça alguém ou você mesmo pratique CrossFit. CrossFit é uma modalidade de exercício que hoje está se dissipando de maneira gigantesca no Brasil. Quem faz CrossFit, o famoso crossfiteiro, ele se adentra numa cultura. É um exercício com uma dinâmica totalmente diferente dos outros. É um exercício que aplica, presta atenção nisso, aplica trabalho em equipe. E o cara que entra no CrossFit, ele se torna ali um adepto. Ele se torna um fiel. Ele se torna mais que isso, que um expansor de cultura. Eu tenho certeza que você talvez conheça alguém que faz CrossFit porque essa pessoa falou pra você. Essa pessoa te convidou 2 ou 3 vezes para ir no CrossFit. Quando você tem uma cultura forte na sua instituição, na sua empresa, na sua igreja, as pessoas que fazem parte se sentem ali encorajadas a convidar a outras. A sua cultura começa a expandir para fora do lugar onde você está. Cultura é isso. Eu estava falando sobre valores. Valores definem cultura. Seus valores vão determinar o sucesso da sua cultura. Valores muito tradicionais vão manter sua cultura no passado. Valores muito tradicionais vão manter a sua cultura no passado. O passado, ele é muito importante.
O passado ele precisa ser honrado. Mas o passado não pode determinar qual vai ser o seu futuro. Você não pode se contentar com o passado. Você não pode se acomodar com o que passou. A tua cultura, tem que ser sobre o futuro, tem que projetar o futuro, porque senão a sua cultura vai morrer. A cultura morre quando ela não é projetada para o amanhã. Quando ela não é passada de pai para filho e de filho para neto. Sua cultura não pode ser tradicional, no sentido de que fique no passado. A sua cultura precisa evoluir continuamente. Presta atenção nisso. Os princípios, a ética, o valor, ele é uma coluna de sustentabilidade. Princípios não mudam. Valores, você precisa sempre colocá-los sobre uma plataforma de julgá-los. Você precisa sempre questioná-los. Poxa, esses valores aqui, como que eles estão hoje? Foi um grande valor, eu vou dar o exemplo de igreja, que nós mais conversamos. Foi um grande valor por muito tempo, foi um grande valor roupa na igreja. Você só pode fazer isso se você tiver roupa. Foi um grande valor, não é? Porém, hoje em dia, foi algo questionável. Por muito tempo, foi um grande valor pastores subirem na igreja na Bíblia, com o púlpito, subirem no púlpito com a Bíblia. Subirem no púlpito com a Bíblia. Foi por muito tempo um grande valor. Não, tem que ser. Como assim? As pessoas tinham que levar as suas Bíblias para o culto. Hoje em dia se tornou algo questionável. Quer dizer, é errado? Não é? Não sou eu que vou julgar isso. E eu não fico tão... Eu honestamente falando, eu não fico tão... eu não fico chateado ou eu me sinto ofendido quando as pessoas não levam a Bíblia na igreja. O que importa é que as pessoas leiam a Bíblia nas suas casas. Presta atenção nisso. Se os seus valores são crescimentos, se os seus valores querem construir uma cultura de crescimento, você precisa entender que você vai ter que arriscar algumas vezes. A sua cultura vai ser de risco. Você vai ter que ser um cara engajado, vai ser um cara corajoso. Às vezes você vai ter que ter ideias arrojadas, que vão sair do quadrado. Se você quer ter se os seus valores, a sua cultura vai ser o crescimento, então uma empresa que não se arrisca não cresce. Uma instituição que se arrisca não cresce. Você precisa entender isso. Se você não tiver ideias novas, ideias arrojadas, não vai ter que crescer. Se os seus valores, os valores da sua cultura vão ser excelência, a sua organização não pode ter medo de investir em qualidade. Se você quer atingir excelência, se excelência vai ser um dos valores da sua organização, qualidade vai ter que ter um grande nível de investimento. Pedro, como que eu posso, para a gente encerrar, como que eu posso pontuar a minha cultura? Como que eu posso colocar a minha cultura sobre um track de qualidade? A primeira coisa que eu quero falar para você, primeiro passo, determine honestamente que as suas ações mostram os seus valores. Determine honestamente se as suas ações hoje estão revelando os seus valores. Poxa, eu preciso ter filtros honestos. Será que eu estou conseguindo atingir o que eu quero com a minha cultura? Será que todas as pessoas que fazem parte da minha instituição, elas carregam a minha cultura? Eu vou te dar um exemplo. A nossa cultura, a nossa igreja tem uma cultura muito forte sobre voluntariado, sobre servir. Então uma pessoa que entra na nossa igreja, com um mês ela já quer servir. Ela nunca soube o que é ser diácono, ela nunca soube o que é ser voluntário, mas ela já quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado à nossa cultura. Nós encorajamos todas as pessoas a fazerem alguma coisa. Então está ligado à nossa cultura a servir. Está ligado à nossa cultura isso. Determine honestamente se seus valores estão conseguindo alcançar as pessoas. Estão tendo qualidade naquilo. A segunda coisa é determine valores sobre alguns líderes chaves.
Tenha aí 3, 4 líderes chave para você e coloque sobre eles sua cultura. Seja um canal de cultura, canalize a cultura através dele. Selecione 3 ou 4 líderes chaves. Você não vai conseguir determinar uma cultura sozinho. É impossível. Presta atenção nisso. Observe as pessoas que estão vivendo. Terceiro ponto. Observe as pessoas que estão vivendo a sua cultura. Se elas estiverem incrivelmente felizes ou se elas estão incrivelmente tristes. Tome cuidado. A cultura não pode ser definida na euforia. E sua cultura não pode esmagar a alegria das pessoas. Cuidado. A tua cultura não pode ser o termômetro da cultura não, eu engasguei agora, hein? O termômetro da sua cultura não pode ser a euforia das pessoas. E também a tua cultura não pode esmagar a alegria das pessoas. A tua cultura tem que ser equilibrada. A tua cultura tem que promover felicidade, mas também confrontar as pessoas. Tá certo? Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a você construir uma cultura de qualidade na sua igreja, na sua instituição, na sua empresa, onde você estiver aplicando ela. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero que esse assunto tenha sido interessante para você. Termino aqui o nosso episódio desse podcast. Peço para que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Curta, siga esse canal, que a gente vai continuar compartilhando conteúdo com você. Um grande abraço e até a próxima.